Há 40 anos, precisamente em 15 de janeiro de 1981, 43 representantes de IPS rubricaram no Porto o documento instituidor da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, que 22 anos depois viria a assumir o nome que melhor identifica a sua realidade de sempre: Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, CNIS. Um desses representantes era, então, o cônego Orlando Mota Costa, que seria o seu primeiro presidente e que faleceu no último dia 25 de novembro de 2020. Desde a sua fundação, a UIPS-CNIS foi aprofundando as suas marcas identitárias: capilaridade, caridade, cidadania, cooperação, gratuitidade, opção preferencial pelos mais carenciados, proximidade, solidariedade, subsidiariedade e muito voluntariado, com muito engenho e com muita arte. Por sua vocação, a CNIS é o espelho do dom de muitos corações, da presença por todo o território nacional e do afeto, da proximidade. Assim, há sempre portas que diariamente se abrem e há sempre corações a palpitar. Para o serviço ao próximo, que cresce de acolhimento institucional para crianças e jovens em perigo, para o alojamento social de emergência, para o apoio domiciliário, para cantinas sociais, para casas-abrigo, para centros de acolhimento, de convívio, de dia, de noite e de residência para pessoas idosas, de apoio à vida e a toxicodependentes, para o apoio familiar e aconselhamento parental, para centros comunitários e protocolares, para atividades ocupacionais e de tempos livres, para tantos e tantos serviços às pessoas, privilegiando sempre e preferencialmente os mais carenciados. Hoje a CNIS congrega 2 federações, 3 uniões regionais, 17 uniões distritais e 3.026 IPS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, de origem e natureza tão diversificada como sejam associações, cooperativas e fundações de solidariedade social, casas do povo, centros sociais paroquiais, institutos de organização religiosa, misericórdias e mutualidades, com pessoas de todas as confissões religiosas e com pessoas sem qualquer opção crente. A CNIS tem como grande objetivo implementar e desenvolver uma estratégia de apoio e robustecimento das organizações com vista à promoção da qualidade de vida dos cidadãos e do restabelecimento da sua dignidade como pessoas. A importância de identificar constrangimentos e oportunidades a nível local que leve a uma tomada de decisões fundadas no conhecimento da realidade e que promova o trabalho em rede, em parceria entre os vários setores, solidário, social, empresarial, autárquico e outras organizações locais, visa combater a exclusão e promover a coesão social e também territorial. A participação e o envolvimento de todos permite que estas organizações sejam polos de desenvolvimento local. Só uma metodologia de investigação-ação permite atingir os objetivos traçados. A intervenção no domínio da solidariedade social visa facilitar a mudança, o desenvolvimento, valorizando e recolhendo a aprendizagem das organizações e das comunidades. É necessário conhecer para intervir e compreender para mudar, adequando as organizações às reais necessidades das populações. Razão fundante
da sua existência. A CNIS, enquanto Confederação Nacional, tem o dever maior de participar na concepção e implementação das políticas públicas que vão ao encontro do cidadão e que lhe permitam, por si, exercer os seus direitos de cidadania. Combater a indiferença, combater o ausentismo e combater o imobilismo é a missão da CNIS e das organizações que representa. Defender a dignidade humana, promover o crescimento integrado e integral de todos para todos é o rosto de uma confederação que deseja e que quer um país que aposte no que de melhor tem, o povo. Aos fundadores da UIPES-CNIS, a todos os dirigentes da UIPES-CNIS, que entusiasticamente têm dado continuidade a um projeto sonhado e concretizado, aos utentes das IPS, que são a sua verdadeira razão de ser, e a todos os trabalhadores que se entregam de alma e coração aos que dos seus serviços carecem, uma vénia de gratidão. Em meu nome pessoal, Manuel Lopes, investigador e professor na Universidade de Évora, e em nome da equipa que aqui represento, cumprimento-vos e faço, através da figura do Presidente da CNIS, Padre Lino Maia, e felicito-vos por este vosso dia. E ao felicitar-vos por este vosso dia, agradeço-vos e dou-vos os parabéns pelo trabalho que ao longo de tanto tempo têm vindo a desenvolver em prol de muita gente, mas nomeadamente de um grupo populacional particularmente vulnerável, que são os mais idosos. Pediram-me para fazer aqui uma intervenção, através da qual apresentasse os resultados preliminares do estudo que temos vindo a desenvolver, a pedido da CNIS, e, portanto, é isso que passarei a fazer, naturalmente de uma forma concisa, porque os resultados definitivos serão apresentados mais tarde, uma vez que o estudo ainda decorre, por outro lado, dizer desde já que estes estudos não têm como objetivo verificar o que é andam a fazer menos bem, têm como objetivo, isso sim, compreender esta nova realidade que é vivermos numa sociedade muito envelhecida do ponto de vista demográfico e, ao mesmo tempo, uma sociedade onde essas pessoas idosas vivem com muita multimorbilidade e dependência. E, portanto, é este o contexto do estudo que vos vou apresentar. E, assim sendo, começo por apresentar as razões deste estudo, e as razões deste estudo, a parte delas eu já resumi logo nesta introdução. De facto, nós vivemos numa sociedade envelhecida, portanto, isto não é algo que se aplica apenas ao nosso país, aplica-se a todos os países desenvolvidos, e logo aqui faço este paralelismo entre envelhecimento e desenvolvimento. Portanto, vivermos num país envelhecido, sermos uma sociedade envelhecida do ponto de vista demográfico, é um sinal de desenvolvimento, portanto, não é um problema em si mesmo, de facto, indica-nos que nós conseguimos criar as condições para que as pessoas possam viver tantos anos. E este é um aspecto que eu penso que deve ser claramente sublinhado e apontado como positivo. É claro que, num determinado momento, este problema, digamos, ou esta situação, melhor dizendo, era muito típica do interior, mas atualmente é uma situação que atinge todo o território nacional. Apenas uma pequena parte, uma pequena percentagem do território nacional ainda de alguma forma não tem indicadores idênticos ao restante país, que são os Açores, mas tirando isso, todo o território nacional, de facto, está em igualdade de circunstâncias. Dizer ainda que, não sendo o envelhecimento demográfico um problema, já é um problema um modo como envelhecemos. E, portanto,
nós comparamos muito bem com os melhores países da Europa no que diz respeito aos indicadores de envelhecimento demográfico, comparamos menos bem, eu diria muito mal, no que diz respeito aos indicadores de vida saudável. De facto, a esperança média de vida saudável aos 65 na Suécia, de 15,7 anos e em Portugal, 7,3 anos. Ou seja, para a mesma esperança média de vida aos 65 anos, a mesma ou semelhante, que anda à volta dos 22 anos, nós temos metade da esperança média de vida com saúde da Suécia. E este é, sim, o nosso grande problema. Portanto, não é ser velho, ser doente e ser dependente. E o ser doente não é ter uma doença crónica. O ser doente é ter múltiplas doenças crónicas. Portanto, as características mais marcantes do ponto de vista da saúde dos nossos idosos são exatamente estas duas: multimobilidade e dependência. Portanto, isto é marcante e exige um tipo de resposta específico para esta condição. Diferente seria se tivéssemos uma situação análoga à Suécia e a outros países que tais. Mas não temos. Os nossos idosos, neste momento, têm maioritariamente multimorbilidade e dependência. E, como tal, temos que nos preparar para dar resposta a isso. Em cima de tudo isto, temos uma outra dimensão que me parece que é também preocupante, que é o contexto sociofamiliar e, ao mesmo tempo, o contexto económico. Do ponto de vista sociofamiliar, aquilo que nós constatamos é que aquela ideia que nós tínhamos de famílias alargadas, onde os idosos estariam inseridos e seriam compensados nas suas dependências, já não existe, por razões diversas, por razões de natureza económica, diminuição do número de famílias, de pessoas no agregado familiar, etc. E, por outro lado, isto quer dizer que muitos idosos, muitos mesmo, vivem sós ou acompanhados por uma pessoa de idade idêntica à sua. O que quer dizer que quando uma dessas pessoas fica dependente, a capacidade do outro para suprir a sua dependência é muito limitada. A dimensão económica diz-nos que os nossos idosos estão muito abaixo do limiar da pobreza e muitos outros muito próximos do limiar da pobreza. E, portanto, esta dimensão, também ela, é relevante na análise deste problema. Foi para isto tudo que foram criadas respostas. Há dois grandes grupos de respostas. Por um lado, as respostas da rede, que, como sabem, eu coordenei durante alguns anos, e, por outro lado, as respostas sociais, e é sobre estas que hoje mais iremos falar. Dentro das respostas sociais, portanto, dentro desta panóplia de respostas sociais prevista na legislação, há três que se destacam. São as estruturas residenciais para pessoas idosas, são o serviço de apoio domiciliário e são os centros de dia. As restantes são mais residuais e algumas delas, eu diria, absolutamente residuais. Destas três que se destacam, nós estudámos duas. Estudámos as estruturas residenciais para pessoas idosas e estudámos o centro de dia. E, antes de vos apresentar este estudo, dizer-vos que qualquer uma destas respostas tem o mesmo objetivo, que está previsto na Carta Social. E esse objetivo é promoção da independência versus autonomia e promoção da inclusão na sociedade, na família e, por essa via, na sociedade, melhor dizendo. Portanto, são estes os grandes objetivos deste tipo de respostas. Portanto, é bom que não esqueçamos este pormenor, porque é um pormenor de extrema importância. E foi a pedido da CNIS que, neste contexto, nós estamos a fazer, que ainda não está concluído, estamos a fazer este estudo. Já vos disse, e repito, o estudo tem como grande objetivo dar-vos argumentos para que vocês compreendam melhor a dimensão do problema com o qual estão a lidar e para que, em conjunto, vocês e nós, se assim o desejarem, melhor possamos argumentar para criar outra condição de prestação de cuidados a estas pessoas.
E este aspecto é, eu diria, central. Quais são os objetivos do estudo? Basicamente dois, de natureza genérica. Por um lado, compreender e caracterizar a dependência das pessoas cuidadas, quer em ERP, quer no centro de dia. E, por outro lado, desenvolver um modelo de cuidados com base nas características que encontramos. Para isso, nós utilizamos uma metodologia que chamamos de intervenção complexa. Porquê? Porque o problema é tão complexo que carece de uma metodologia, também ela tenha em conta essa complexidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não fizemos um estudo. Fizemos um conjunto de estudos que incrementalmente nos permite ir compreendendo as diferentes facetas do problema, as diferentes dimensões do problema. E, assim sendo, nós fizemos um primeiro estudo, cujo grande objetivo é avaliar o perfil funcional e cognitivo das pessoas idosas, quer em ERP, quer em centro de dia, através da utilização de um conjunto de instrumentos específicos para o efeito, e fizemos, obviamente, uma amostra estratificada, aleatória, etc. Depois fizemos um outro estudo que um objetivo de conhecer as condições estruturais e processuais do contexto onde os cuidados são prestados. O que é que nós queremos dizer com isto? O que nós queremos dizer com isto é que a dependência não é um atributo exclusivo da pessoa. A dependência vive sem contexto. Ou seja, eu posso ser mais ou menos dependente em função do contexto onde estou inserido. E, portanto, eu só posso compreender a dependência das pessoas se compreender o seu contexto, se compreender a estrutura onde eles estão e se compreender os processos de cuidados que estão prestados. Portanto, este segundo estudo teve esse objetivo. O terceiro estudo teve como objetivo avaliar uma outra dimensão que permite compreender outra faceta deste problema, que é o enquadramento legislativo e regulamentar do funcionamento das ERPs. Portanto, com base em tudo isto, então fizemos a modelagem e propomos um modelo de intervenção. Então, é isto que eu vou passar a apresentar-vos de forma sucinta, obviamente chamando a atenção para dois aspectos. Primeiro, ainda são resultados preliminares, portanto, peço-vos que daqui por alguns meses vejam os resultados finais que hão de ser publicados em documento próprio. E, por outro lado, que numa apresentação destas há sempre uma enorme concisão, portanto, somos sempre muito limitados no tempo e temos uma enorme necessidade de comprimir o mais possível os dados e, como tal, muitos outros ficaram de fora por ser referidos, não quer dizer que sejam menos importantes, mas temos que fazer opções. Primeira chamada de atenção, uma caracterização genérica da amostra. Portanto, neste momento já avaliámos 645 pessoas e a média de idades destas pessoas é de 85,8 anos, quase 85,9. Sendo que as pessoas que estão em ERPs são mais velhas, têm uma média de idade superior às pessoas que estão em centros de dia. Portanto, em ERPs, as pessoas têm 86,3 anos de média de idades e em centros de dia, as pessoas têm 83,2 anos. O que quer dizer que há aqui uma diferença aproximadamente de 3 anos na média de idades entre um contexto e outro. Não é uma diferença muito grande, mas nestas idades é claro que à medida que a idade avança, a perda de independência tem uma clara tendência para se acentuar e, por isso, qualquer diferença na média de idades pode ser significativa. Depois, uma breve caracterização sociodemográfica, destacando só aqui alguns aspectos. O primeiro tem a ver com o Estado Civil. E o Estado Civil da maioria dos homens e das mulheres, quer em ERP, quer em centro de dia, é a viuvez. De facto, a viuvez é muito mais acentuada nas ERPs e no sexo feminino do que nos homens e no centro de dia, mas seja como for, é um Estado Civil que prevalece.
Se a isto juntarmos os solteiros e os divorciados, então a percentagem de pessoas que não têm relação de proximidade é de facto muito grande. E estou a destacar este aspecto, ao qual voltarei um pouco mais à frente, porque são aspectos relevantes para percebermos o processo de cuidados, como depois explicarei. Um outro aspecto que eu gostaria de realçar tem a ver com a escolaridade. Também neste caso estamos a falar de uma faixa etária que ainda tem elevados índices de analfabetismo. Portanto, aproximadamente 1/3 desta população é analfabeta. Este é um aspecto extremamente importante, porque a iliteracia geral também nos diz da iliteracia em saúde. E, portanto, se as pessoas de facto têm esta dificuldade, que não sabem ler nem escrever, mais dificilmente depois terão facilidade de acesso a um conjunto de informação sobre saúde que lhes pode facilitar a vida e que as pode levar a prestar melhores cuidados a si próprias. Outra dimensão que gostaria de referir, e em consonância com o que apresentei no enquadramento, é a caracterização da multimorbilidade. Claramente, a multimorbilidade é mais acentuada em ERP que em centro de dia. Portanto, em ERP, mais de 2/3 das pessoas, portanto, 70% das pessoas, um pouco mais nas mulheres que nos homens, têm multimorbilidade, ou seja, têm 2 ou mais doenças, contrariamente àquilo que se passa em centro de dia, onde apenas 36,4% dos homens têm multimorbilidade, mas 66% das mulheres têm multimorbilidade, portanto, também aí a percentagem de mulheres com multimorbilidade é muito grande, mas no seu conjunto, a multimorbilidade está presente de uma forma verdadeiramente avassaladora. Sendo que as doenças mais prevalentes são este conjunto que aqui está assinalado, que é doenças do aparelho circulatório, do aparelho nervoso, do sistema nervoso, peço desculpa, e do sistema musculoesquelético. Também as neoplasias é uma situação com um peso considerável e, como tal, também deve ser referido. E este conjunto de situações, de facto, são aquelas que mais prevalecem nesta população. Depois desta caracterização sociodemográfica de natureza genérica, passemos agora a uma outra dimensão que tem a ver com os indicadores de deterioração cognitiva. Estes indicadores de deterioração cognitiva, por norma, estão associados a algum tipo de processo demencial, seja ele qual for. A primeira avaliação da deterioração cognitiva que nós fizemos foi com o recurso a um instrumento de uso universal, que é o Mini Mental State Examination, e cujos resultados aqui vos apresento de forma sucinta, para vos dizer o seguinte. Em centro de dia, 43,3% de mulheres e 35,3% dos homens têm sinais de deterioração cognitiva. Porém, em ERP, 59,6% das mulheres e 50% dos homens têm sinais de deterioração cognitiva. Portanto, metade ou mais das pessoas que estão em ERP têm sinais de deterioração cognitiva. Quando olhamos para a sua distribuição, não considerando o sexo, vem confirmar aquilo que já tinha dito atrás, ou seja, a deterioração cognitiva é maioritária em ERP e em centro de dia a ausência de deterioração cognitiva é a que prevalece. E, portanto, este é um aspecto que nos deve merecer a maior atenção. É claro que há aqui outras facetas deste problema que não estão exploradas e que precisamos de conhecer, porque os contextos podem contribuir para retardar a deterioração cognitiva ou para estimular a deterioração cognitiva. E nós, mais tarde ou mais cedo, temos que fazer estudos que nos permitam perceber quais são os contextos
que mais deterioram esta dimensão cognitiva e quais são os contextos que mais a mantêm ou retardam a sua perda. Este é um aspecto muito, muito, muito importante. Quando olhamos para os indicadores de deterioração cognitiva avaliados com um instrumento muito mais preciso, muito mais específico e que claramente já nos consegue dar a entender quais são os indicadores de deterioração que de alguma forma indicam presença de algum tipo de demência, aí percebemos que efetivamente confirma aquilo que o anterior instrumento já tinha dito, ou seja, a maioria das pessoas que estão em EPI têm sinais de deterioração cognitiva, o que não se passa com a maioria das pessoas que estão em centros de dia. Todavia, aqui podemos afirmar um pouco mais. Portanto, este instrumento permite-nos escalonar a gravidade de deterioração cognitiva. Portanto, e vai de um nível de sem deterioração até um nível de deterioração muito grave. Se nós juntarmos os dois últimos níveis, deterioração moderada e grave, não é muito grave, é grave, nós percebemos que 40% das pessoas que estão em ERPI estão nestes dois níveis, sendo que 22% têm deterioração grave. E, portanto, eu diria que esta é uma dimensão extremamente importante e que condiciona todos os cuidados que são prestados a estas pessoas, que é no sentido de compreender que tipo de cuidados é que elas precisam, que é no sentido de evitar que a deterioração progrida ou de retardar a progressão dessa deterioração. E, portanto, sem dúvida, este é um dos dados mais importantes deste estudo. Outra dimensão que avaliamos é o perfil funcional, ou seja, dentro do perfil funcional temos o autocuidado e aquilo que nós aqui avaliamos é até que ponto é que as pessoas são capazes de cuidar de si próprias. E aquilo que nós percebemos, mais uma vez, também já estávamos à espera disto, é que as pessoas que estão em ERPI são muito mais dependentes no autocuidado do que as pessoas que estão em centros de dia. E assim sendo, em ERPI temos aproximadamente 60% de pessoas que têm níveis de dependência no autocuidado acentuados. 29% aproximadamente têm problemas moderados, ou seja, precisam de ajuda diária em algum tipo de cuidados. 20%, cerca de 20,7% têm problemas graves, precisam de ajuda diária em muitos tipos de cuidados e 7,5% têm problemas completos, ou seja, estão acamados e precisam de ajuda em todos os tipos de cuidados, todos os dias do ano. No centro de dia, a situação é de natureza diferente. Efetivamente, os níveis de dependência são muito inferiores, o que também é compreensível. Um outro aspecto que gostaria de destacar é que 7,3% das pessoas que estão em ERPI não têm qualquer dependência. Também 14,2% das pessoas que estão em centros de dia não têm qualquer tipo de dependência funcional. Não quero dizer com isto que não tenham razões para estar nestas instituições. Isso não sou capaz de afirmar, não tenho dados para isso. Mas que não têm dependência funcional, de facto não têm. Depois fizemos uma análise inferencial. O que é que quero dizer com isto? Tentámos perceber relações entre variáveis. Variáveis cognitivas, variáveis funcionais, variáveis sexo, etc., para perceber se o facto de haver mais mulheres dependentes do que homens, etc., por aí adiante, se é obra do acaso ou se, estatisticamente, podemos afirmar que é assim, sem sombra de dúvida. Então, a conclusões chegamos. Existem diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, sendo que as mulheres apresentam pior perfil funcional e mais degradação cognitiva do que os homens. Segundo,
Quando analisamos a presença de cônjuges, observamos que existem diferenças estatisticamente significativas no que respeita à avaliação cognitiva avaliada pelo Mini-Mental State Examination. Sendo que os que não têm cônjuges, ou seja, solteiros, viúvos ou divorciados, apresentam mais degradação cognitiva. E como eu tinha dito logo quando referi estes dados, esta dimensão é extremamente importante e vem ao encontro de muitos outros estudos que existem por esse mundo fora e que nos diz da importância dos laços e da manutenção dos laços afetivos de proximidade para a nossa saúde mental e para a nossa saúde de uma forma geral. Por último, ainda os que nunca frequentaram a escola e os que se encontram institucionalizados em ERPI apresentam pior perfil funcional e mais degradação cognitiva do que aqueles que frequentaram a escola ou os que se encontram em centro de dia. Também aqui com diferenças estatisticamente significativas. Portanto, de uma forma geral, diríamos que estamos perante um grupo de pessoas com elevada multimobilidade, elevada dependência, com marcados sinais de deterioração cognitiva, sendo que algumas das relações entre estas variáveis são suficientemente fortes para nos obrigarem a repensar o modelo de cuidados. E este é um dos aspectos mais importantes deste estudo. Alterações da funcionalidade e da cognição a este nível exigem uma resposta de uma diferenciação completamente diferente. Passa a redundância. No estudo 2, andámos a analisar as características da estrutura e da organização. Então, do ponto de vista da estrutura, o que é que encontramos? Encontramos ERPs com capacidade variável entre 25 e 65 lugares e com diversas tipologias de quartos, mas onde em nenhuma delas predominavam os quartos individuais, predominavam quartos duplos e triplos. Apenas metade das ERPs apresentam espaços exteriores, sendo que algumas apresentam espaços de convívio e lazer no mesmo local. Apenas 2 apresentam espaços específicos para atividade física. Apenas 2 têm espaço específico para atividades terapêuticas. E apenas 3 apresentam um gabinete privado para atendimento a utentes. Há muitos outros dados acerca da estrutura, a seu tempo os apresentaremos. Relativamente ao processo, quisemos saber quem é que faz o diagnóstico das necessidades de cuidados destes utentes. Não há padrão, não há critério. Pode ser um profissional de saúde ou pode ser qualquer outro profissional, quer tenha ou não tenha formação para este tipo de avaliação. Para uma avaliação que permita compreender qual é o nível de dependência e que cuidados é que são adequados a esse nível de dependência. Este é o diagnóstico que é necessário fazer e que, efetivamente, não há padrão entre quem o faz, nem há padrão no modo como é feito. Quando perguntamos como é que é feito o diagnóstico, mais uma vez, há ausência de critério, quer no momento, quer na pessoa que o faz, quer nos instrumentos que usa ou não usa, porque genericamente não usam nenhum instrumento para fazer este tipo de diagnóstico. Ou seja, não usam nenhum questionário standardizado para fazer este diagnóstico. Outra pergunta que colocamos é quem é que faz o planeamento de cuidados? Porque, efetivamente, o planeamento de cuidados é, ao fim e ao cabo, de acordo com o diagnóstico, decidir quem presta que cuidados. Quais são aqueles que são deixados à responsabilidade do próprio utente, idoso, quais são os que são atribuídos aos diversos cuidadores em função das suas competências. Cuidadores formais e cuidadores informais. Portanto, aqui a família e os amigos também podem e devem ter um papel importante. Quem é que faz este planeamento? Não há nenhum padrão e, em algumas circunstâncias, a sensação que fica é que ele não é feito e que existe um sistema, digamos assim, de quase trabalho à tarefa, em que um grupo de pessoas fica responsável por uma determinada tarefa e fala sistematicamente, e não propriamente um sistema de planeamento de cuidados a uma pessoa. Como é feito o planeamento de cuidados aos utentes? Também aqui há enorme disparidade de critérios, sendo que nenhuma das instituições se referiu ao plano individual de cuidados que está previsto na legislação. Outra questão que nós analisamos, que foi uma análise documental, tem a ver com
a análise, por um lado, da legislação e, por outro lado, do regulamento das instituições, e utilizamos aqueles, obviamente, que estão publicados na net. E, portanto, relativamente à análise da legislação, de uma forma muito breve, porque depois a análise é mais pormenorizada, diríamos que a legislação é de uma enorme confusão conceptual, de uma pobreza conceptual que impressiona, não define um modelo de cuidados, define um quadro de pessoal absolutamente minimalista e que, em nosso entender, e pelas características que acabamos de apresentar das pessoas que neste momento são utentes destas respostas, não se adequa às exigências dessas pessoas. E esta é uma questão que não é de sumenos, é uma questão absolutamente essencial. Sobre a análise do regulamento, só duas observações muito breves. A primeira para falar sobre os critérios de admissão. Não há padrão nos critérios de admissão. Cada instituição usa os critérios que quer, sendo que, em muitas situações, os critérios são dúbios, não têm objetividade. E em muitas delas, claramente, estamos em crer que os critérios são geradores de iniquidade. E este é um problema ao qual não podemos ficar alheios. Nenhum cidadão pode ficar alheio a uma iniquidade. Sobre uma outra dimensão, que tem a ver com a participação dos familiares e amigos na vida e nos cuidados a estas pessoas, porque eu lembro que um dos objetivos destas respostas é a integração. Então, para isso, os familiares e amigos e a comunidade têm que participar. Eu diria que, de facto, temos aqui uma situação com alguma problemática à mistura, porque, efetivamente, se não olharmos para este tempo de pandemia que estamos a viver, e se olharmos para os tempos anteriores, diria que os horários de visitas às ERPs eram mais restritivos do que os horários de visitas às unidades de cuidados intensivos de grande parte dos hospitais deste país. Ou seja, muitas unidades de cuidados intensivos permitiam a presença de familiares durante muito mais tempo junto dos doentes do que o permitem muitas ERPs. E esta é uma questão que exige a nossa reflexão. Finalmente, com base em tudo isto, propusemos-nos desenvolver um modelo de cuidados que está em fase de desenvolvimento, mas que já tem robustez suficiente para aqui poder ser referido. Então, percorremos estes passos todos, que aqui estão enunciados. Portanto, o modelo de cuidados precisa considerar o enquadramento legislativo, os princípios a que deve obedecer, o enquadramento organizacional, as necessidades das pessoas e os resultados a atingir. Não vou falar do enquadramento legislativo, porque isso é uma conversa demasiado longa para este contexto, mas vou falar dos princípios. Enunciámos 4. Cuidados centrados na pessoa, respeito, o autocuidado e a relação de apego e de suporte social. Nenhum deles aqui está por acaso. Efetivamente, os cuidados centrados da pessoa neste momento discutem-se em todo o mundo e discute-se a sua importância e a sua grande importância. O respeito é um princípio ético absolutamente fundamental e que faço questão de aqui colocar, porque nunca é demais referi-lo. O autocuidado por ser absolutamente estruturante. Nós sabemos neste momento que para os idosos eles preocupam-se mais com a sua capacidade para cuidar deles próprios do que propriamente com as doenças que têm. Portanto, este é um aspecto central e que eu tenho defendido sistematicamente, que devia ser um aspecto estrutural até do nosso Serviço Nacional de Saúde, mas essa é outra conversa. E, por último, e pelos dados que apresentei, obviamente, a relação de apego e de suporte social é aqui de enorme importância também. Enunciados os princípios, falemos das estruturas e dos modelos. As estruturas para dizer que, paulatinamente, nós temos que as repensar. As estruturas têm que prever tudo aquilo que é gerador de vida e de atividades terapêuticas. Ou seja, a estimulação física, se quiserem, portanto, a atividade física, não é o exercício físico, não é disso que estou a falar, é a atividade física. A possibilidade das pessoas se mexerem, de andarem, de mexerem as diversas partes do corpo, de poderem participar, etc., são absolutamente essenciais, mas também são essenciais haver estruturas, espaços, onde as pessoas possam fazer estimulação cognitiva. Não é através da televisão que se faz estimulação cognitiva. Há muitas outras estratégias para fazer. E também espaços
terapêuticos e, portanto, quer uns, quer outros, são de enorme importância. Naturalmente, os modelos organizacionais têm que ser congruentes com tudo isto. Depois, uma referência para as necessidades das pessoas. Já o tinha dito, reitero-o. Estes 3 níveis que aqui estão são, de acordo com os dados que nós temos em nosso poder dos estudos que andamos a fazer, a dependência, a deterioração cognitiva e a quebra de laços relacionais são os mais importantes, sem qualquer tipo de hierarquia entre eles, são os mais importantes para serem, digamos assim, o foco da atenção de qualquer instituição desta natureza. Relativamente à dependência, é criar condições para recuperar a independência ou, caso não seja possível, para retardar a sua perda. Relativamente à deterioração cognitiva, aquilo que nós costumamos dizer é o que faz bem ao coração, faz bem à cabeça. E, portanto, estimular a componente cognitiva das pessoas é absolutamente essencial. Há imensas estratégias para isso, elas deviam estar sistematicamente ativas em todos os contextos onde há pessoas idosas. A quebra de laços relacionais é outra dimensão que efetivamente está muito presente nestas idades, até pela progressiva morte das pessoas que são mais próximas, de modo que a manutenção dos que ainda existem e a reconfiguração de novos laços é absolutamente essencial. E também para isto há estratégias que nós precisamos repensar. O processo de cuidados, e estou quase a terminar, para vos referir que o processo de cuidados é um conjunto de passos sequenciais que efetivamente precisam ser assegurados sistematicamente e que vão do diagnóstico à avaliação dos resultados. O diagnóstico e o planeamento de cuidados é para serem feitos por quem tem competências específicas para o fazer, sendo que a prestação de cuidados é para ser feita por todas as pessoas que têm capacidade de prestar cuidados e que vão do próprio utente, desde que seja capaz de prestar cuidados a si próprio. Isso deve ser preservado, passando pelos cuidadores informais, ou seja, familiares e amigos que queiram e possam participar nos cuidados, e depois metendo todos os cuidadores profissionais que estão adstritos a este tipo de serviço. Mas para isso, quem os planeia tem que conhecer as competências de cada um deles para entregar a cada um aquilo que está dentro do escopo das suas competências. A avaliação dos resultados é feita, obviamente, em função dos objetivos que forem definidos e eu penso que se podem enquadrar nesta perspectiva que aqui tenho. Os indicadores dos resultados podem estar, por um lado, relacionados com o bem-estar e qualidade de vida, sempre, independentemente do nosso grau de independência, nós almejamos sempre a ter bem-estar e qualidade de vida. Podem estar relacionados com a possibilidade de ainda reabilitarmos as pessoas, e isso é sempre possível. Readaptar e reinserir é sempre possível. Readaptar as estruturas à nossa volta em função da nossa condição, readaptar inclusivamente instrumentos para nós continuarmos a conseguir ser o mais independentes possíveis e reinserir, nomeadamente a reinserção no que diz respeito à manutenção de laços afetivos com as pessoas significativas para estes idosos. São aspectos absolutamente essenciais. Com isto termino, agradecendo-vos a vossa atenção e reiterando aquilo que já disse. Este é um pequeno contributo para, em conjunto, sermos capazes de repensar este complexo mundo da prestação de cuidados a pessoas idosas com multimorbilidade e dependência, sendo que, para isso, nós, investigadores, nomeadamente o grupo que eu tenho o privilégio de liderar, estamos disponíveis para vos continuar a ajudar a desenvolver as melhores estratégias para melhorarmos e para adaptarmos as condições que temos às exigências de uma população que cada vez mais carece e merece cuidados, eu diria, bem melhores do que aqueles que temos hoje. E isto não é uma crítica, é uma constatação, porque o que temos hoje é o resultado de todo um processo que efetivamente se foi desenvolvendo, nem sempre obedecendo
aos critérios que nós gostaríamos. E porquê esta necessidade de melhorarmos? Primeiro, por uma questão de dignidade e respeito pelo outro. Já tinha referido que o respeito era muito importante. Portanto, primeiro, por isso, dignidade e respeito pelo outro. E depois, se quisermos, por razões egoístas. Porque o sistema de prestação de cuidados a estas pessoas que nós fomos capazes de construir será aquele que nós iremos encontrar quando precisarmos. Muito obrigado pela vossa atenção. Mais uma vez felicito-vos por este vosso dia e pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Muito obrigado. Estamos a celebrar 40 anos de vida desta nossa Confederação. 40 anos de história de uma memória coletiva que nos confere sentido de pertença, que nos reúne em torno de um património feito de elos, de acontecimentos, de iniciativas, de construção e de afirmação de que as instituições particulares de solidariedade social são os instrumentos fundamentais para a realização das necessidades das pessoas, das famílias, dos grupos sociais, particularmente os mais vulneráveis, mas também, e com assinalável evidência, na estabilização dos níveis de coesão social e no contributo inequívoco para a paz social. Este dia de aniversário seria, em circunstâncias normais, uma excelente ocasião para um olhar retrospectivo da história destas 4 décadas de vida, dos seus protagonistas neste caminho, dos momentos mais marcantes, das relações institucionais e de parceria, em suma, desta trajetória comum de dádiva, de entrega à causa da solidariedade. Mas vivemos um momento verdadeiramente extraordinário, seguramente o mais difícil e o mais complexo das nossas vidas e da vida das nossas instituições. E que, por isso, nos mobiliza para o cuidado permanente e inadiável dos nossos utentes, das nossas instituições e das nossas comunidades. Assim, o Presidente da Assembleia Geral quer, neste momento, que apesar de catastrófico, pode ser também uma etapa de transição, saudar fraternalmente todos os membros desta nossa grande família, da CNIS, desejando que com muita força nos centremos com rigor e transparência, com verdade, com determinação e com coragem renovada naquele que tem sido o nosso ideário de sempre: servir o bem comum, ou seja, cada pessoa que acolhemos nas nossas instituições. Este é o voto do Presidente da Assembleia Geral da CNIS neste seu 40º aniversário. Que toda a sociedade continue a reconhecer este nosso setor social solidário como o instrumento fundamental para a promoção da cultura e da fraternidade e da solidariedade.